Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Tudo o que você precisa saber antes do 1º de agosto. Eu estou de novo aqui com o Márcio. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, o Márcio é PO aqui na Migrate, dos documentos da Cefaz e dos assuntos ainda que a gente falou no primeiro vídeo. Para quem não viu ele ainda, vai estar aqui o link na descrição, vai estar aparecendo aqui. E alguns assuntos que a gente viu no primeiro vídeo foi por que 2026 é sim uma fase de testes, né? O que produz efeito do 1º de agosto em diante, né? Que é quando se torna obrigatório o preenchimento dos campos CBS e IBS, e os 4 marcos, né, do calendário até 2033. Então esses foram alguns dos assuntos do primeiro vídeo, tá certo? Mas o tema do vídeo de hoje é os impactos dos documentos fiscais da Cefaz, né, os documentos eletrônicos da Cefaz. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo. O que a gente pode dizer, antes de eu te fazer as perguntas, né? O que a gente pode falar sobre esses impactos aí nos documentos fiscais eletrônicos da Cefaz? Então, Matheus, vamos desconsiderar o ano de 2026, tá? Que nós falamos no vídeo anterior, que é o ano de teste. Então, vamos para a produção mesmo, aquilo que vai valer. Então, agora, a informação que você colocar na nota fiscal tem caráter declaratório. O que é isso na prática? Emitiu, confessou a dívida. Simples assim. Então, o critério tributário já é constituído nessa hora, tá? Imagine o seguinte cenário, Matheus, olha só. Se o faturamento da tua empresa destacar o imposto errado, tá? Já era. Não tem mais Confessou, volta. não tem volta. Confessou aquela dívida ali. Então, para o fisco, no exato momento que você fez aquela nota e ela autorizou, você já está dizendo, essa aqui é minha dívida, tá? E para consertar, se for um erro que reduz o imposto, o processo ficou um pouco mais burocrático. Você vai ter que emitir obrigatoriamente uma NFE de entrada, de nota de crédito, aquela que nós falamos no vídeo anterior, de finalidade 5, né? E o seu cliente ainda precisa dar um aceite eletrônico nisso tudo, para que a coisa toda possa valer. Não dá mais para dar aquele jeitinho, não tem mais como. Avançando agora um pouco a conversa, Márcio, por que será que o cadastro com identificação única vira regra absoluta do jogo? Então, Matheus, isso é simples, tá? Porque o IBS e CBS, eles vão operar pelo princípio do destino, certo? Então, ou seja, o imposto ele vai para onde o produto ou o serviço é consumido. Então, para isso funcionar, o governo teve que unificar as bases de CPF, do CNPJ e criou então esse cadastro, né? E a regra mudou porque o local da operação e alíquota que você vai pagar, né, depende única e exclusivamente do domicílio exato de quem está comprando, certo? Até as plataformas digitais, inclusive as de fora, né, as gringas, como nós chamamos, estão sendo obrigadas a tirar o CNPJ por aqui no Brasil, para poderem reter esses tributos, tá? Então, olha só, Matheus, tu quer ver isso, como isso funciona no dia a dia? Pensa num e-commerce, tá? O local da entrega final, que o cliente digita lá no site, é o que vai mandar. Esse é o destino. É isso que define para qual estado ou para qual município o IBS vai ser destinado. Então, se esse cadastro desse cliente estiver desatualizado ou errado no RP, no sistema onde eu estou emitindo a nota, o cálculo da alíquota mista ali, junta o IBS estadual e municipal, vai sair totalmente errado na hora de emitir a nota. E aí o prejuízo é certo. Então quer dizer, Márcio, que, por um exemplo, né? Se eu comprar um produto aqui para Migrate, né, para um e-commerce, né? E esse produto então vai chegar para nós, pelas transportadoras, enfim, o imposto fica, no caso, pro município de 13 de Maio, onde a gente comprou o destino da mercadoria. Tô certo? É exatamente isso. Então, por isso da garantia do cadastro estar correto, porque é onde vai tributar. Porque pensa que nós podemos ter vários municípios com alíquotas diferentes, o que vai permitir na reforma tributária. Então, se o endereço não estiver correto,
a emissão do documento pode ser com uma tributação errada, ou que a pessoa que te vendeu pode estar pagando um imposto maior do que realmente ele deve, porque a alíquota de 3 de maio, onde fica a Migrate, pode ser diferente de outra cidade qualquer do Rio Grande do Sul. Então, Márcio, além das empresas ter que manter o cadastro dos seus clientes em dia, com todos os campos e dados preenchidos, as empresas também têm que manter os seus dados atualizados, porque aqui vem uma pergunta crítica, vamos dizer, né? Quando uma nota passa a não valer mais, deixa de ser idônea, então, né? Lá no novo regulamento, ele veio com regras bem pesadas sobre a questão da inidoneidade. Palavra difícil de falar, né? Mas basicamente é se a nota for emitida por uma empresa que está com uma inscrição estadual, por exemplo, né? Inscrição estadual não, mas uma inscrição inapta, suspensa ou baixada. Ela vai perder o valor e o contrário também vale. Se você vender para alguém que está numa situação cadastral irregular, né? A nota vai cair na mesma vala. Então também não vale o documento da operação. Ele não existiu e, na verdade, não é uma operação válida, né? Então, olha o tamanho do risco. A sua empresa vai lá, compra a matéria-prima de um fornecedor tradicional, certo? Só que dias atrás, a inscrição ou o CNPJ dessa empresa foi declarado como suspensa ou inapta, certo? E ninguém viu. Ninguém sabe que isso aconteceu. No momento em que ela emite a nota, aquele documento é considerado inidôneo. E o resultado? A empresa perde totalmente o direito de se creditar de IBS e CBS daquela compra. Então você vai ter que arcar com os custos, cheio de imposto, por causa do erro do outro. Então, cadastro importantíssimo. O erro no cadastro impacta diretamente no teu documento fiscal e nos teus direitos de crédito. Certo, Matheus? Então, Márcio, pensando aí na confusão que deve estar passando na cabeça das equipes fiscais aí pelo Brasil, existe aí um checklist que eles podem estar seguindo para acompanhar as suas atividades nos próximos dias? Pensando nisso, Matheus, a gente pode passar 3 pontos básicos que vão ajudar nesse processo. Então, pega caneta, papel aí, anotem que, por mais básicos sejam, é importante você ter tudo certinho aí. Então, o primeiro precisa ter, tá? É uma consulta cadastral automatizada. Não dá mais para consultar CNPJ na mão. Vai ter que validar o status do cliente e do fornecedor de forma automatizada, antes de autorizar qualquer faturamento. Porque o que nós falamos antes, pode acontecer no meio do percurso uma inadimplência do CNPJ e o teu documento não ter validade nenhuma. Então, você estar consultando o CNPJ, o cadastro, é importantíssimo, tá? Segundo, uma auditoria de uso pessoal. Tudo aquilo que você compra para uso pessoal. Então, o sistema precisa bloquear o crédito automático de itens que o fisco já considera de uso e consumo pessoal. Então, vamos pensar assim, bebida, algo que é comprado para uma festa da empresa, tudo aquilo ali é para uso e consumo. Então, se a empresa comprar isso, ela tem que emitir na hora uma nota fiscal de estorno de crédito, porque ela vai precisar dizer para o governo, ó, estou comprando isso aqui, mas é para o meu uso e consumo, não para mim tomar crédito. E é responsabilidade da empresa em dizer isso para o fisco. Não vai ser o fisco que vai te perguntar sobre isso. A empresa vai ter que fazer esse processo, né? E terceiro ponto é a segregação de itens. Então, se a operação for mista, vamos pegar um exemplo de um hotel, né? Que cobra pela hospedagem e também pela alimentação. O que precisa? Os valores precisam estar bem separados, item a item, no documento fiscal. Só assim para aplicar as reduções de alíquota do jeito certo. Então vão ter itens lá dentro que tem redução de alíquota, vão ter itens que não tem. Então essa segregação ela precisa ser bem organizada. Então foram 3 pontos simples de importância, de relevante importância da equipe fiscal em manter ali anotado, porque tudo isso pode impactar lá no documento fiscal. E é muito simples de errar.
complexo de acertar. Então, cada pontinho amarrado, lá no final o documento vai sair correto e vida que segue aí nesse novo mundo da reforma tributária. Legal, Márcio. Então quer dizer que esses 3 pontos ali do nosso checklist, se falhar, quer dizer que o bolso vai chorar a partir de agora? Né? Porque o regime punitivo está bem severo, né? E o bolso chora mesmo, porque vai doer no bolso. A régua das multas, pensa só, ela é baseada na UPF. O que é uma UPF, tá? É a Unidade Padrão Fiscal. E cada unidade padrão fiscal, ela é fixada em R$200, tá? Se a empresa esquecer ou deixar de fazer a inscrição cadastral obrigatória, a brincadeira já começa em 10 UPFs de multa. Então é 10 vezes os 200, né? Começa a doer já no bolso, né? Mas o perigo real está nas infrações graves com os documentos fiscais. Elas são calculadas em cima de um chamado imposto de referência, né? Vai ser baseado no imposto de referência. Então, vamos tentar fazer algumas contas aqui. Se você emitir ou aceitar um documento fiscal inidôneo, as multas elas são bem salgadas, em torno de 66% em cima desse tributo de referência. E se o fiscal pegar uma operação completamente sem nota, aquela famosa operação desacobertada, a penalidade vai para 100% do valor do tributo de referência, né? É o tipo de erro que quebra com qualquer margem de lucro. Então, atenção na emissão do documento, porque as penalidades vão vir valendo. Vai ser uma voadora com os 2 pés no peito. Realmente para doer no bolso, então. É, para doer no bolso. Então, pensa só, Matheus, toda essa situação de penalidades que a gente tá passando, toda essa situação cadastro, o quão importante é esse ano que nós estamos vivendo, 2026, que é o verdadeiro pulo do gato. É onde você vai estar se preparando para que quando isso tudo acontecer, se tornar realidade na tua empresa, você vai estar preparado. Então 2026 tem que ser o ano que você está se adequando. Não dá para esperar chegar ao final de 2026. Se chegar lá, você vai estar todo atrapalhado. É realmente você pegar e fazer teste, emitir, ajustar a alíquota, ver a tua operação, emitir a nota conforme a tua operação no ambiente de homologação. É você fazer todos os testes possíveis para que quando chegar em 2027, que é valendo, não venha doer no teu bolso. Não venha impedir a tua emissão de documento fiscal. Abrace o ano 2026 para garantir a operação do teu cliente em 2027. E para fechar o nosso papo, então, do episódio de hoje, vamos para um assunto aí que está tirando o sono dos desenvolvedores de RP, né? Que é a classificação fiscal nos documentos, né? Como ela está ligada ao assunto que falamos agora, anteriormente? Matheus, isso aqui é um ponto assim de extrema importância, porque nós falamos em cadastro correto de emitente e de cliente, nós falamos sobre as penalidades que vão doer no bolso, só que dentro disso tudo, para uma emissão ocorrer, precisa ter o produto ou o serviço, né? Então, ter essa classificação correta no sistema amarra com tudo que a gente falou antes para que o documento saia, então, de uma forma correta e que ela possa gerar o teu crédito e que ela possa ser aceita pelo fisco e que não venha nenhum tipo de problema posterior para ter que ser resolvido, né? Então, precisa ser observado o cadastro de produtos. Um saneamento do cadastro de produtos lá no RP é de extrema importância, da mesma forma que o cadastro de cliente e emitente. O produto ele precisa estar numa classificação correta. Então, os sistemas que já vinculam classificação fiscal nos produtos precisam ser revisitados, precisam ser validados novamente. E não é só o TI que vai perder o sono, não. O fiscal também vai, o contábil também vai. Porque é um conjunto, não é só uma área dentro da empresa, é a empresa toda envolvida para que esse ecossistema da reforma tributária funcione de uma forma saudável. Então, ir lá no sistema não é só o TI, é o contador, é o fiscal acompanhando, classificando corretamente esses itens para que a emissão do documento, então, valide de forma correta, né? Então, o compliance fiscal, ele não é mais uma obrigação chata só de final de mês, tá?
ele é a estratégia de sobrevivência em tempo real. Certo. Para você que acompanhou esse nosso episódio, muito obrigado, Márcio, de novo por participar com nós aí do segundo episódio da série. O assunto de hoje, então, para quem nos acompanhou até agora, foi os impactos nos documentos fiscais eletrônicos na Cefaz. Para aqueles que querem continuar acompanhando essa série, se inscrevam no nosso canal. Também pode acompanhar toda a parte do fisco brasileiro lá nas nossas redes sociais. A gente publica quase que diariamente algum assunto sobre o fisco. E para quem quer conhecer mais sobre a Migrate e sobre o Invoice, pode estar acessando migrate.info. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez, pela participação de hoje. Obrigado por esse espaço, e é sempre importante a gente conseguir trazer um pouco daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia e que nossos clientes também possam absorver e entender, compreender que tudo está mudando. Muito obrigado, então, e para você, desenvolvedor de RP, para aquele que também trabalha no fiscal da sua empresa, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando essa série. Tudo que você precisa saber antes do 1º de agosto.